Embora os grandes templos, os pastores mais famosos e os ministérios reconhecidos nacional e até internacionalmente chamem a atenção das pessoas, fato é que a maioria das igrejas são pequenas, simples, humildes e discretas. Esta parecia ser a realidade da igreja da cidade de Filadélfia, uma das que recebeu uma menção especial no livro de Apocalipse. Jesus leva uma mensagem especial para pequenas igrejas que vivem realidades difíceis. Qual é a mensagem de Deus para as 7 igrejas de Apocalipse? Qual é a mensagem específica para a igreja situada na cidade de Filadélfia? Eu sou Rodomar Ricardo Hamloff e neste vídeo vamos entender a mensagem de Deus para a igreja da Filadélfia conforme o texto que lemos em Apocalipse capítulo 3. Seja bem-vindo ao canal Teologia Missional. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos meus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome, o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por causa da sua localização, a cidade de Filadélfia era ideal para o comércio. Suas terras à volta eram muito férteis e isso colaborava para que a cidade fosse próspera, também na agricultura. De todas as 7 cidades mencionadas nesses capítulos de Apocalipse, Filadélfia era a mais jovem. Aquela era uma região de vulcões e que frequentemente também era sacudida por terremotos. Essa realidade fazia com que os muros da cidade e das casas estivessem sempre com rachaduras. As pessoas faziam seus planos já contando com os terremotos. Muitos passaram a preferir viver fora da cidade, se dedicando à agricultura. No aspecto religioso, considerando que toda aquela região tinha suas cidades não muito distantes uma da outra, havia muitas semelhanças então. Uma delas é o sincretismo, fruto da mistura de diversas divindades e propostas religiosas. Isso era uma marca forte. A cidade ali chegou a ser chamada de Pequena Atenas, graças ao seu grande número de templos. Uma característica da mensagem para a igreja em Filadélfia que chama a atenção é que, assim como Esmirna, não há uma palavra de repreensão para ela. Parece que a igreja de Filadélfia também vivia sob ameaça e pressões de judeus que se aliavam ao império contra os cristãos. A maneira como Jesus é apresentado reforça isso. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Davi é figura central, muito importante na história do povo de Israel. E a maneira como Jesus se apresenta aqui deixa evidente que o Messias está do lado da igreja, o verdadeiro povo de Deus, e não do lado da sinagoga de Satanás. Muitos judeus acusavam Jesus de ser um falso Messias. A mensagem, assim, afirma que Jesus é santo e verdadeiro. A mensagem à igreja na Filadélfia fala ainda de Jesus como aquele que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa é uma palavra que faz alusão a Isaías 22. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Em Isaías, a chave indica a possibilidade de acesso ao rei e a seu palácio. Aqui em Apocalipse, Jesus é apresentado como aquele que possui as chaves de acesso a Deus e ao reino de Deus. Mesmo que os judeus tivessem expulsado os cristãos da sinagoga, a autoridade de acesso a Deus pertence somente a Cristo e não à sinagoga
ou aos líderes judeus. Temos aqui também a revelação de que Jesus conhece os aspectos positivos da igreja na Filadélfia. Isso se expressa como de costume: conheço as tuas obras. O que Jesus conhece daquela igreja? Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Junto a isso, logo vem uma palavra que visa animar aquela igreja. Mesmo que as portas da sinagoga estejam fechadas, importa mesmo é que as portas do reino estão abertas para elas. O elogio de Deus para aquela comunidade de crentes revelava que, apesar de serem pequenos, eles se mantinham fiéis e perseverantes. E isso é extremamente animador. Sabemos que Deus enxerga a nossa realidade, que Ele valoriza a fidelidade e a perseverança, mesmo quando para nós as coisas pareçam difíceis e que a nossa igreja local seja bem pequena. A nossa cultura valoriza a quantidade, os números, os megatemplos, os ministérios midiáticos, os grandes shows e seus superpastores, os cachês milionários de cantores do mercado gospel e dos pastores palestrantes. Mas o que vemos em Filadélfia, e já vimos também no elogio de Jesus às outras igrejas, é que Deus está focado no amor, no serviço, na fé, na perseverança e na fidelidade. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E é isso o que mais importa. A pouca força aqui não é um aspecto negativo. Está no contexto do elogio de Jesus, ou seja, mesmo que a igreja fosse pequena, que a sua estrutura fosse simples, que para dentro da cidade, quem sabe a sua influência fosse pouca, apesar de suas lideranças terem pouca autoridade diante do mundo, o que importa é que eles se mantêm fiéis. Os critérios de sucesso do mundo não são os critérios de Deus. Aquilo que diante do mundo parece fraqueza, para Deus, esta é a verdadeira força da igreja. Vejam essa outra palavra de Jesus para aquela comunidade de fé. Você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. A igreja é elogiada por guardar as palavras do Evangelho. Ela tem guardado os ensinamentos de Cristo. Guardar não significa apenas ter na mente ou sustentar doutrinas, mas conhecer e obedecer, viver e dar testemunho concreto do Evangelho. Mesmo diante das ameaças e da perseguição, mesmo diante de toda a pressão das outras divindades e do culto ao imperador, a igreja não negou o nome de Cristo e se manteve fiel. A igreja de Filadélfia, assim, é diferente da igreja de Sardes, pois em Filadélfia os crentes não negaram Jesus. Por tudo isso, serão recompensados. Essa é a palavra que também encontramos na mensagem. O guardarei da hora da provação, diz o texto em Apocalipse 3, 10, referindo-se à situação presente e de um futuro não muito distante. Mas inclui também uma palavra para a eternidade. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Como nós já dissemos antes, a igreja de Filadélfia não recebe nenhuma palavra de repreensão. Jesus não indica nada de negativo que tenha visto nela. O que nós encontramos no verso 11 é uma exortação para que a igreja mantenha essa perseverança. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Embora a igreja esteja num estado positivo em sua condição, é preciso manter-se alerta, vigilante e perseverante naquilo que foram chamados. A mensagem que temos aqui, então, é de encorajamento para uma igreja pequena e que se encontra numa realidade difícil. Certamente é também uma mensagem que serve para animar pequenas igrejas nos dias de hoje. O Espírito tem falado à igreja ao longo da história. Resta aos cristãos darem ouvidos a esta voz. A fidelidade de uma igreja hoje não é garantia de fidelidade amanhã. A palavra de Deus, assim, é alimento diário. O chamado e exortação à igreja de Filadélfia ecoa até os ouvidos da igreja dos dias atuais. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.